criar conexões profundas e fidelizar o seu relacionamento. Hoje eu vou te contar aqui algo que nunca ninguém te contou. Por isso eu te peço para você ficar até o final desse vídeo e não perder um minuto desse conteúdo. Mas antes, meu nome é Fabi Matos, você está no meu canal de relacionamentos e aqui eu trago soluções, dicas, quebras de paradigmas e te ensino a você mudar a sua mentalidade e como você agir diante das situações. Por isso eu te peço para você se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e estar sempre aqui. Mas, sem muito delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje. Como criar conexões profundas e fidelizar as suas relações? Hoje eu vou te contar aqui e vou te alertar de uma situação que existia, que não existe mais. Quando você queria falar com alguém que você estava conhecendo ou se relacionando, como você fazia? Sabe responder essa pergunta? Quando não existia internet, celular, o mundo virtual, quando nós queríamos nos comunicar com alguém, falar com a pessoa que a gente estava conhecendo, se relacionando, a gente tinha que ligar para um telefone, que não existia internet, que não existia nada dessa modernidade que tem hoje. Quando nós ligávamos e queríamos falar, por exemplo, eu quero falar com o Fábio, ia depender da sua intimidade, do seu nível de conhecimento com aquela pessoa, e iria atender a mãe, ou o pai, ou o irmão, ou a irmã dessa pessoa. E você poderia até bater aquele papo inicialmente com a família, falar com a mãe dele ou com o irmão, até então conseguir falar com a pessoa que você gostaria. O que é que está atrapalhando as conexões entre pessoas hoje? No mundo virtual, na modernidade, nós perdemos a comunicação humanizada. Hoje, quando você quer falar com alguém, você liga para um aparelho celular e quem vai atender é a pessoa que você realmente quer falar. Mas de uma maneira, de um caráter, em urgência, porque está trabalhando, porque está ocupado ou ocupada, porque não pode falar naquele momento, conversa rapidamente com você e marca para ligar um outro momento e está tudo bem. Hoje, o que você mais vê numa mesa de bar ou numa roda de amigos e amigas é se falar. Os homens não querem mais nada sério com ninguém. As mulheres estão piores do que os homens e não querem ter relacionamento. Por que está acontecendo essa falta de conexão entre as pessoas? Uma coisa pequena e que faz toda a diferença. Quando você precisa estar com alguém hoje, a sua comunicação, ela está focada apenas no seguinte: começo e fim. O que é mais fácil para você? Falar que os homens não querem nada sério, que as mulheres estão piores do que os homens e também não querem namorar? Ou você parar para entender o caminho, o processo? Por que aquela pessoa ela não está se relacionando? Por que aquele relacionamento, aquele namoro, aquele casamento, ele acabou? Você parou para entender o caminho, o processo disso tudo? Ou você pegou as informações vazias, prontas das outras pessoas? Porque é mais fácil para você, o caminho é mais fácil e você não para se colocar no lugar do outro. As comunicações, elas tinham sentido, elas eram humanizadas. Você, quando ligava, conversava com a mãe, com o pai, você tinha um nível de intimidade com aquela pessoa. E hoje, as comunicações ficaram vazias, ficaram frias e perderam a conexão. E aí é que está o maior problema das relações e os relacionamentos de hoje não dá certo. Se você parar para pensar que uma história precisa ter começo, meio e fim. Hoje, as histórias, elas só têm início e fim. E o processo, e o meio. E você saber o porquê que o outro acabou aquela relação ou não deu certo. Você procurou saber se ela estava preparada para um relacionamento? Se ela teve feridas emocionais? O caráter daquela pessoa? Quem é a família daquela pessoa? Por que aquela mulher ela não está se relacionando? Porque ela saiu de um relacionamento nocivo com um narcisista, onde ela foi agredida fisicamente, verbalmente. Você procurou saber as dores do outro? Tenho certeza que não. Por quê? Porque com a tecnologia e a informação muito fácil
onde você hoje não vai para uma cozinha preparar uma comida porque tem um iFood. Você queria saber da bula de um remédio, você pegava o remédio, abria a bula e ia ler aquela bula. Hoje você vai na internet e você bota lá, nimesulida, serve para quê? Você vai ter a resposta no ato e na hora. Você não precisa gastar tempo, nem a sua disponibilidade, nem usar a sua mente para você entender os processos. Quando você não se alertar, parar de pegar mensagens prontas, opiniões alheias, sem conteúdo, sem razão e sem história, se colocar no lugar do outro, as suas relações elas não vão dar certo. Você vai continuar começando relações e terminando e dizendo a mesma coisa. Os homens, eles não querem nada sério, as mulheres estão piores do que os homens porque elas são mais safadas, isso ou aquilo. Volte aos antigos e velhos tempos de que a comunicação tinha sentido, era humanizada, você não estava naquele senso de urgência e de querer as coisas prontas na sua mão. As pessoas se conectavam de maneira verdadeira, com o coração, procurava saber as razões, as dores do outro. O segredo para você ter um relacionamento fidelizado e uma conexão profunda é você ter a disponibilidade de ouvir o outro, de você entender o que está acontecendo com aquela pessoa, para depois você processar e tomar suas decisões. Hoje, você conhece a pessoa naquele momento e depois é que você vai entender se ela tem caráter, se ela tem valores, quem é a família, como ela procede por aí. Aí você diz, eu não sabia. Você procurou saber? Para você se relacionar. Nos tempos antigos, você precisava saber quem era a família, mesmo que os casamentos fossem arranjados e mesmo que fosse na época que não tinha o celular. A gente tinha a comunicação com a família, a gente sabia quem eram as pessoas, a gente procurava saber os valores e os princípios do outro, porque era uma comunicação onde você não tinha pressa, onde você tinha paciência, onde você queria saber mais da família primeiro e dos valores, e hoje você conhece a primeira pessoa e depois é que você sabe o caminho que você tomou. Tenha conexões humanizadas. Comece a querer saber o contexto das coisas, o porquê, as histórias do outro. E tenha uma conexão profunda e fidelize as suas relações. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, eu te peço que você se inscreve no meu canal, convida os amigos, divulga, compartilha, ativa o sininho para todo mundo ter acesso a um conteúdo único e que ninguém te contou. E que depois desse conteúdo aqui, você vai sair com outra mente e com outra postura. Um beijo da Fabi Matos e até mais.